Bom dia a todos. Mais uma vez nós nos encontramos na presença de Deus. Mais uma vez nós falamos e pedimos para que Deus possa orientar, conduzir as nossas vidas. E nessa manhã nós queremos mais uma vez pedir que Deus possa estar nas nossas vidas e que a gente possa render o nosso coração a Ele. Eu quero saudar a todos com o versículo bíblico que se encontra em Atos capítulo 1, versículo 8, versículo que já foi mencionado ao longo desses últimos cultos, onde nós temos conversado sobre a presença do Espírito Santo que foi derramado no dia de Pentecostes. E o versículo diz que Jesus, antes de subir aos céus, ele estava com seus discípulos e ele olha para os seus discípulos e diz: olha, vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na cidade onde eles estavam, em toda a Judéia e Samaria, ou seja, uma espécie de estado, o estado de Santa Catarina, o estado do Rio Grande do Sul e até os confins da terra. Meus irmãos, o Espírito Santo ele foi derramado sobre nós com essa razão, para que a gente pudesse ser empoderados por Ele, capacitados de maneira que nós pudéssemos cumprir aquilo que Deus tem para nós. Por isso eu oro também pedindo que Deus possa conduzir a minha vida e a sua vida. E eu quero convidar você neste momento a fechar seus olhos, dizer: Senhor, obrigado porque Tu nos permite mais uma manhã Te adorar e Te buscar. Mais uma vez, Senhor, encontrarmos no poder do Espírito Santo a Tua presença que é viva, que é real e que conduz a nossa vida. Mas também, Senhor, Tu sabes que das mais variadas formas, muitas vezes, Senhor, não prestamos atenção e nós acabamos deixando de lado, Senhor, o Teu Espírito Santo. Nós acabamos deixando de lado, Senhor, a Tua presença como algo que a gente pode experimentar todos os dias, em todas as situações da vida. E por isso, Pai, nós queremos neste momento dizer: Senhor, eu me rendo aos Teus pés, eu me rendo em Tua presença, eu me rendo, Senhor, diante da Tua vontade, diante da Tua palavra. Por isso, ó amado Espírito Santo de Deus, tenha plena liberdade de se mover em nosso meio e, portanto, que Tu, através da Tua palavra, através deste momento, Senhor, possa conduzir a nossa vida. Assim, portanto, lhe pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim.
nós possamos nos render na presença desse Deus e pedir que Ele possa derramar também sobre nós a sua graça e que nós possamos, a partir deste momento também, fazer destino à nossa confissão de pecados, dizendo: Senhor, mais uma vez eu imploro, Senhor, sou pecador, derrama sobre mim a tua graça e perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros e transforma o meu coração de acordo com a tua vontade. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez a gente chega na presença de Deus, pedindo para que Deus, através do seu Espírito Santo, possa conduzir as nossas vidas e de maneira muito especial esteja falando ao nosso coração. E eu oro pedindo também para que Deus possa derramar sobre nós, sobre a minha vida, sobre a sua vida, a presença do Espírito Santo, que Ele possa encher a minha vida e a sua vida, para que nós possamos ter o discernimento, para que nós possamos ter a clareza, possamos também ser amparados, equipados, para que nós possamos assim viver aquilo que Deus quer para nós. E nós, ao longo dessa série chamada Vem Espírito Santo, nós temos meditado acerca daquilo que o Espírito Santo faz em nossas vidas. E de maneira especial, nós temos conversado também ao longo desses últimos encontros, desses últimos tempos, sobre aquilo que o Espírito Santo faz, ou aquilo que o Espírito Santo fez a partir do momento em que ele foi derramado sobre a vida dos discípulos, sobre a vida da igreja no dia de Pentecostes. E hoje, especialmente, eu quero falar sobre a missão e o Espírito Santo. E com essa temática, queremos encerrar também essa série, quando a gente conversa também sobre o Espírito Santo. Tente imaginar você a cena. Jesus e os discípulos estavam em um jantar. Jesus começou um papo estranho no meio daquele jantar. Era a Páscoa judaica, era comum reunir a sua família para conversar e para ter uma ceia, a ceia que relembrava o momento em que Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, e através daquela ceia vivida em família,
era algo muito alegre, lembrar daquilo que Deus tinha feito. Só que de repente, no meio dessa festa, no meio desse jantar, Jesus começa um papo estranho. E o que era para ser um jantar maravilhoso se tornou um momento difícil para os seus discípulos. E esse papo estranho, ele começa primeiramente dizendo: olha, um de vocês vai me trair. Os discípulos começam a olhar um para o outro e começam a se perguntar: é eu, mestre? Sou eu, mestre? E de fato Jesus olha para Judas e diz: olha, o que você tem para fazer, se apressa em fazer. Os discípulos não entenderam, porque Judas era aquele que inclusive cuidava do dinheiro, e por sua vez eles pensaram que Judas tinha que comprar alguma coisa, e Judas sai então no meio daquele jantar. Após isso, Jesus diz: olha, eu estou indo embora. Os discípulos também, meio sem saber, não compreendem o que Jesus estava dizendo. E aí então Jesus ainda encerra esse momento dizendo: vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser expulsos dos lugares onde vocês estão, e inclusive alguns de vocês vão experimentar a morte. Sabe, falei um pouco disso alguns domingos atrás. E você consegue talvez imaginar um pouco o que aqueles discípulos estavam passando, mas nós não sabemos ao certo como foi esse impacto daquilo que Jesus estava ensinando. Porque para um judeu, o Messias, o Salvador, aquele que viria da parte de Deus e restauraria o Israel, o Messias viria como um grande político, um grande rei, e ele dominaria a partir do povo de Israel todos os impérios do mundo, e por sua vez o império de Israel era quem dominaria por sua vez o mundo. E aqueles discípulos, eles ficam sem saber, isso não faz sentido, porque eles acreditavam de fato que Jesus era o Messias, eles acreditavam que Jesus seria esse líder, que Jesus seria aquele que de fato iria inaugurar o reino de Deus. E quando Jesus diz: olha, eu vou partir, eu vou morrer, isso não faz sentido para aqueles discípulos. E eles meio que começam a entrar em pânico. E então Jesus olha para aqueles discípulos. Ele diz: olha, eu estou indo, mas eu vou deixar. João capítulo 16, versículo 13. Ele diz: eu vou deixar o Espírito da verdade. Ele os guiará e ele lhes ensinará todas as coisas. Ou seja, o que Jesus estava dizendo: olha, eu vou partir, mas eu vou enviar o Espírito Santo. E Jesus promete isso. Uma promessa que não foi feita apenas por Jesus Cristo, mas uma promessa também feita ao longo das Escrituras, ao longo daquilo que o Antigo Testamento afirmava, onde Deus, o Pai, por diversas vezes, ele lembra que ele também enviaria o Espírito Santo. Por exemplo, Ezequiel 36 tem uma profecia que diz: darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porém, o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo a minha vontade. Ou seja, o Espírito Santo, ele não foi só algo que Jesus Cristo fez, não foi algo condicionado a Jesus Cristo, mas era algo que de fato já havia sendo prometido ao longo da história. E portanto, Pentecoste, o momento que o Espírito Santo é derramado sobre a vida dos discípulos, é o cumprimento disso. E por sua vez, existe a promessa. Então, a primeira coisa que nós ouvimos ao longo desses últimos tempos é que existe uma promessa, e essa promessa foi cumprida quando foi derramado sobre os discípulos, sobre a igreja, o Espírito Santo. Também nós vimos ao longo desses últimos cultos, não só o que é Pentecoste, o que significa
o derramar do Espírito Santo sobre a igreja, mas também vimos o lugar onde o Espírito Santo é derramado. É um lugar onde o Espírito Santo pode e faz morada. Em Lucas capítulo 11, versículo 1, os discípulos chegam para Jesus e dizem: olha, Jesus nos ensina a orar. Nos ensina a orar. E se você lembra daquilo que eu falei, nós vamos perceber que esse pedido dos discípulos não foi só porque Jesus naquele momento estava orando e eles disseram: olha, Jesus ora legal, então vamos pedir para ele nos ensinar. Não. É porque se nós olhamos, nós vamos perceber, e principalmente no Evangelho de Lucas, Lucas faz isso de maneira muito assertiva, onde ele lembra o relacionamento de Jesus com o Espírito Santo e do Espírito Santo com Jesus. Por exemplo, Lucas lembra que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Ou seja, aquilo que acontece na vida de Maria, e Maria dá a luz ao Salvador, foi uma ação realizada pelo Espírito Santo. Ao mesmo tempo, no batismo, Jesus teve a sua confirmação, onde ele foi confirmado como Filho de Deus, e no batismo estava o Pai falando, estava o Espírito Santo descendo como uma pomba e o Filho sendo batizado e confirmando o ministério de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, lembramos de que Jesus estava cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus diz isso, que Jesus foi completamente guiado pelo Espírito Santo. Ao mesmo tempo, Jesus tinha um poder, e Filipenses capítulo 2 diz que quando Jesus decide encarnar-se, quando ele decide vir como homem, ele abre mão da sua glória, ele abre mão do seu poder, e portanto o poder do Espírito Santo é aquele que empodera Jesus para aquilo que ele fazia, para suas maravilhas, para os seus milagres, para suas curas. E ao mesmo tempo vimos que Jesus foi visitado pelo Espírito Santo. Ou seja, Jesus não estava apenas cheio, mas tinha momentos que o próprio Espírito Santo vinha sobre a vida dele e tomava ele com um clamor, com algo que somente o Espírito Santo pode fazer na vida de uma pessoa. Agora, quando os discípulos percebem isso, é isso que os discípulos chegam para Jesus e dizem: Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos a ter um relacionamento parecido com o teu, como tu tens com o Pai. E Jesus ensina o Pai Nosso, que é o contexto de Lucas capítulo 11, o início dele. E aí ele entra depois do ensinamento do Pai Nosso, das palavras do Pai Nosso, versículo 9 e 10, que diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. À primeira vista, esse versículo ele pode ser até usado, e a gente muitas vezes já viu isso, como uma carta branca, um cheque em branco daquilo que Deus faz. A gente pode chegar para Deus e pedir o que a gente quer, porque é só insistir que Deus vai dar. Mas se nós analisamos o contexto, não é esse. Jesus, depois desse texto, ele fala: mas qual o pai, que o filho pedindo uma pedra, um pão, dá uma pedra? Jesus diz: olha, vocês que são bons, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu. E aí, ele diz: quanto mais o Pai do céu lhes dará o Espírito Santo a quem pedir. Ou seja, o que Jesus estava dizendo, olha, busquem, batam, que o Espírito Santo lhes será concedido. Insistam que o Espírito Santo vai ser dado. Ou seja, Deus de bom grado vai dar o seu Espírito, vai derramar o seu Espírito sobre a minha vida, a sua vida, vai encher-nos do Espírito Santo. Portanto, nós vimos com tudo isso que Jesus tinha a sua vida rendida ao agir do Espírito Santo. Ele era guiado, ele era orientado pelo Espírito Santo. Agora, também, se nós formos olhar
o lugar do Espírito Santo é sobre aquele que pede. E o apóstolo Paulo, ele nos lembra de que o Espírito Santo, ele tem um lugar. Não é no templo onde nós nos reunimos, mas é no coração daquele que o busca. E ele diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Ou seja, o lugar do Espírito Santo é nós. Então, nós vimos, o que é Pentecostes, o que significa isso. Nós vimos qual o lugar do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, ao longo desses últimos cultos, nós vimos também a ação do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2 diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo e ele voltou do Jordão, onde ele foi tentado, e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Ou seja, Jesus era cheio do Espírito Santo não porque ele era Deus, mas ele era cheio do Espírito Santo porque ele permitia que o Espírito Santo lhe enchia. Ao mesmo tempo, nós cremos como igreja cristã de que através do batismo nas águas nós recebemos o Espírito Santo. Quando nós somos batizados nas águas, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No entanto, existe um imperativo na palavra de Deus que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E, portanto, se existe um imperativo de nós sermos cheios do Espírito Santo, significa que a gente pode, mesmo batizado nas águas e ofertado o Espírito Santo fazendo parte de nós, nós podemos estar vazios do Espírito Santo. E por isso o apóstolo Paulo diz: olha, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Ou seja, como falei anteriormente, nós vimos o que é, o que significa. Nós vimos o lugar onde o Espírito Santo habita, que é em nossos corações. Nós vimos que o Espírito Santo tem uma ação sobre a nossa vida, onde a primeira ação é nos encher. Ao mesmo tempo, quando a gente fala sobre o encher, nós entendemos também o propósito do Espírito Santo, onde eu falei no último culto, de que o Espírito Santo nos dá dons e o Espírito Santo derrama o seu fruto sobre as nossas vidas, para que a gente possa fazer parte da história de Deus para o mundo. Ou seja, os dons e o fruto do Espírito Santo cumprem em nós o propósito de Deus para fazermos parte da história do reino de Deus. O Espírito Santo não lhe deu e não me deu dons, talentos, para que nós usemos de maneira egoísta, ao nosso bel prazer. Por isso o apóstolo Paulo, inclusive, na carta de 1 Coríntios, capítulo 12, os versículos 4 a 7, ele diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, as capacitações, os talentos, os recursos são diversos. Deus deu vários dons e derramou pelo Espírito Santo vários dons. Ele continua. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, a diversidade nos ministérios, nos ambientes onde a gente pode servir. Como eu usei o exemplo no palco da história de Deus, existem vários espaços onde nós podemos encontrar para usar os nossos talentos, as capacitações que Deus nos deu para esse espaço, nesse ministério, mas o Senhor ainda é o mesmo. Ao mesmo tempo, Paulo continua, e há diversidade nas realizações, ou seja, o trabalho é abençoado por Deus, há frutos através desse trabalho abençoado por Deus. Então há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Para quê? Ele encerra dizendo: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, ou seja, um propósito. E esse propósito é que nós possamos fazer parte da história de Deus no mundo. Mas hoje, de maneira especial, além de fazer esse resumo para que a gente possa entender
porque o Espírito Santo foi derramado, a maneira como ele foi derramado, para que a gente pudesse entender o lugar do Espírito Santo, onde ele habita, que é na minha vida, na sua vida, para que nós pudéssemos entender também, né, como o Espírito Santo age, sendo que através dos dons, através do fruto do Espírito Santo, ele nos dá um propósito, ele nos capacita para esse propósito. E aí nós chegamos à temática que hoje eu quero falar com vocês, que é a missão do Espírito Santo. Primeiramente, eu acredito que a grande maioria de nós já ouviu isso. Não necessariamente é um tema que eu precise aprofundar ou fazer conhecido, porque de alguma maneira nós entendemos, quando nós participamos de uma igreja cristã, de que existe uma missão que eu e você, como igreja, precisamos cumprir. E por isso eu quero lembrar-lhes novamente o texto de Atos capítulo 1, versículo 8, que foi o texto de saudação deste culto, onde ele diz, o texto: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Primeiramente, esse texto, ele nos lembra que a capacitação para a missão é obra do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele não apenas age em nós, mas o Espírito Santo nos capacita para cumprir o propósito da história de Deus para o mundo, o propósito da missão. Ele diz: olha, recebereis poder sobre vocês quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Ou seja, a capacidade para realizar a missão de Deus tem origem no Espírito Santo, que nos concede poder. Ao mesmo tempo, nós fazemos uma missão que não é nossa. Nós cumprimos uma missão que é do próprio Deus. Em geral, quando nós pensamos no Espírito Santo, logo nós pensamos nas manifestações, nos sinais, nas maravilhas. Mas me parece que quando a Bíblia ela relata manifestações dessa maneira, tinha sempre o propósito, que era fazer com que a obra de Cristo fosse conhecida. Ou seja, o próprio livro de Atos nos mostra que a obra do Espírito Santo tem relação direta com a missão. Ele se move através das pessoas, capacitando-as para o cumprimento dessa missão. E ao olharmos para a história dos grandes avivamentos, olharmos para a história da igreja, nós vamos constatar que sempre o Espírito Santo agiu de maneira ativa para cumprir a missão. Portanto, a missão só é cumprida quando nós, de fato, entendemos que é o Espírito Santo quem capacita a nós. Ao mesmo tempo, além de o Espírito Santo nos capacitar, nós precisamos entender que ele nos capacita, como eu falei, para um propósito. Ou seja, o alvo da missão, o alvo da capacitação do Espírito Santo é que a gente possa ser testemunha. Diz o texto: e sereis minhas testemunhas. Minhas testemunhas. Com toda certeza faz parte da nossa missão como cristãos, né? Todas as coisas que a gente faz, as obras que a gente faz, as manifestações de amor que a gente tem, ou seja, são sinais da presença do reino de Deus. Mas o alvo claro em Atos 1:8 é que nós sejamos testemunhas. O alvo da missão é ser testemunha de Jesus Cristo, é fazer com que a nossa vida, a nossa ação, ela favoreça quem Deus é. Por isso, nós temos como missão da nossa paróquia, inclusive, que nós sejamos ou tenhamos uma igreja, tenhamos comunidades missionais. O que significa isso? Por muitas vezes nós pensamos que missão era algo que as pessoas que fossem, por exemplo, para a África faziam, as pessoas que participavam de um projeto missionário faziam, as pessoas que estavam lá nos ribeirinhos da Amazônia faziam. Mas não, existe sim pessoas que estão na linha de frente da missão nesses contextos, mas
Eu creio que a missão ela acontece onde eu e você está, onde nós estamos, no seu local de trabalho, no jeito em que você lida com as pessoas. Ou seja, um viver missional. O que é um viver missional? É ter uma intencionalidade com aquilo que a gente vive. Você já parou para se perguntar se você todas as manhãs levantasse falando para Deus em oração, dizendo: Senhor, me dá a oportunidade para que mais e mais pessoas lhe conheçam através de mim? Se você fizesse todo dia essas orações, eu acredito, meu irmão, minha irmã, que você teria inúmeras oportunidades de testemunhar o amor de Jesus e colocar para as pessoas aquilo que de fato norteia a sua vida. O grande problema é que nós ficamos calados, nós ficamos mudos, nós não entendemos a missão de Deus para a nossa vida. Por isso, novamente, nós precisamos de um derramar do Espírito Santo nos capacitando para isso. Por quê? Porque eu acredito profundamente de que a missão de Deus é um estilo de vida. A missão de Deus não é só quando a gente faz uma evangelização nas nossas comunidades. A missão de Deus não é quando a gente participa de um projeto missionário ou quando a gente ajuda financeiramente missões. Mas a missão de Deus ela precisa tornar-se em nossa vida um estilo de vida. É como eu falei anteriormente. É quando a gente, de maneira intencional, vive a missão de Deus, nos perguntando para Deus todos os dias: como, Senhor, eu posso ser instrumento Teu para que mais e mais pessoas Te conheçam? E deixa eu lhe dizer uma coisa: o próprio Deus lhe capacitou para essa tarefa. Se você trabalha como administrador, Deus lhe deu o dom da administração para que através de uma administração bem feita, você pudesse prestar um bom testemunho para a sociedade. De maneira que pessoas pudessem olhar e dizer: olha, que administração bem feita naquela empresa. Nossa, como pode, diante de um mundo que cada vez mais o roubo se faz presente, mas aquela pessoa ela não se permite roubar, não se permite entrar na roda do que está acontecendo. O que será isso? E a resposta vai ser: é Jesus. Ao mesmo tempo, você que planta, você é agricultor, o jeito que você lida com a sua plantação, e aí eu lhe digo, não usando produtos que são proibidos, não usando de má fé, ao mesmo tempo trabalhando com tudo aquilo que pode ser honra do trabalho, o jeito que você lida com seus empregados, o jeito que você lida com as suas coisas, e as pessoas vão olhar: mas como pode? O fulano lá não age da maneira como muitos aqui têm agido, e Deus tem lhe abençoado, ou ele está conseguindo produzir. O que acontece? E a resposta vai ser: Jesus. Ao mesmo tempo, quero lhe dizer que muitas vezes, por causa de Jesus Cristo, nós podemos sofrer. Sabe, eu olho muitos agricultores aí na nossa região que poderiam dizer: olha, não dá, eu não vou me vender a esses produtos porque são proibidos. E perdem com isso. Mas o reino de Deus é vivido por pessoas que vivem o reino em todas as áreas da sua vida. E se mesmo que houver perdas, a gente perda dinheiro, a gente perda produção, mas a gente ganha no reino de Deus. Por isso, a missão de Deus é um estilo. A missão de Deus é um estilo. Por isso eu quero novamente dizer a você que nos assiste, você que nos acompanha: permita que o Espírito Santo trabalhe em sua vida. Permita que o Espírito Santo lhe conduza. Permita que o Espírito Santo lhe dê dons.
busque, como Jesus disse, bata, que o Espírito Santo lhe será dado. O Espírito Santo encherá a sua vida. Amada igreja, amada comunidade, eu quero com isso pedir para que você possa fazer parte de fato das nossas comunidades. E não sei se você percebeu, mas esse tema, o Espírito Santo, ele tem a ver, inclusive Atos capítulo 2, vai nos lembrar que a igreja ela é formada, a igreja nasce do Espírito Santo. A igreja ela é constituída a partir desse mover e do poder do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos, de maneira que aquilo formou a igreja nos seus primórdios. Talvez a gente esteja vivendo agora um momento de crise, um momento onde a gente não pode se reunir presencialmente devido a essa pandemia, e muitas pessoas, inclusive, eu já escutei falar de que podem estar perdendo a fé, estão se esfriando. De fato, isso pode acontecer. Mas veja que interessante, se você for olhar para a Bíblia, e eu convido você a fazer uma boa leitura do livro de Atos, nós vamos perceber que o Espírito Santo, o momento que ele mais capacitou a igreja, eram os momentos de extrema dificuldade. Por exemplo, o mandamento de Jesus, quando Jesus sobe aos céus, em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: olha, vocês devem sair de Jerusalém, vocês devem ir para a Judéia, Samaria, ou seja, vocês têm que ter a intencionalidade de falar da obra de Cristo. Mas se nós vamos ver o livro de Atos, a igreja de Jerusalém, ela não faz isso. A igreja fica parada, fica cometida, fica vivendo ali no seu gueto, no seu cantinho, e a missão de Deus não vai acontecendo. E Deus então permite, em Atos capítulo 8 a gente pode perceber isso, permite uma grande perseguição aos cristãos. E lá em Atos 8, versículo 1 diz assim: naquela ocasião desencadeou-se perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Judéia e Samaria. Leia o texto que está aí na tela. Vocês receberão poder para ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria. Ou seja, se a igreja não ia, o Espírito Santo fez com que ela fosse, mesmo que sofrimentos pudessem estar acontecendo. E aí, Atos 8, versículo 4 diz: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Meus queridos, não é tempo de reclamar, é tempo de pregar a palavra, é tempo de viver a palavra, é tempo de testemunhar a palavra, é tempo de levar a palavra para algum conhecido nosso que nesse momento talvez esteja solitário e precise de uma ligação, de uma esperança nesse momento. Ou seja, isso é fazer parte da missão de Deus, e o Espírito Santo, portanto, ele capacita-nos para esse propósito. Que eu e você possamos ser usados por Deus para isso. Quero convidar você a fechar seus olhos, a orar juntamente comigo. Deus, obrigado porque Tu nos capacita. Obrigado porque por meio do Teu Espírito Santo, Tu, de maneira especial, tem orientado e conduzido a igreja. Tu és, Deus, o mover sobre a igreja, que deu vida à igreja e que nos capacita ainda hoje. Sabemos, Senhor, que temos inúmeros desafios. Por isso, Senhor, faça com que nós possamos de fato viver a missão como um estilo de vida para nós. Porque sabemos, Senhor, que muitas vezes nos acomodamos. E nós vamos usando os talentos, os dons que Tu nos dá, não para o propósito da missão. E a gente vai terceirizando a igreja, Senhor, para um lado, para um momento, para um dia da semana. Deus, perdoa-nos por isso. Perdoa-nos, Deus, quando nós deixamos a missão de lado, porque se nós olhamos para a Tua palavra, foi a única coisa que Tu pediu para que a gente pudesse fazer.
Por isso, Senhor, levanta uma igreja, levanta homens e mulheres, levanta pessoas da nossa comunidade, Senhor, que vivam de fato, Senhor, a tua missão 24 horas por dia. E pessoas próximas possam ser impactadas, possam conhecer a mensagem de salvação e possam, Deus, fazer parte também do reino glorioso que é o teu. Assim, portanto, Senhor, esteja sobre nós, capacitando-nos, orientando-nos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu quero desejar a todos ainda um excelente domingo. E antes de encerrarmos este momento de culto, passo alguns avisos. Alguns dos avisos e programações que nós temos sempre são colocadas nos grupos da comunidades. Então, que você possa também acompanhar. Se você não faz parte, entre em contato, peça para fazer parte dos grupos, porque os avisos são dados ali. Um aviso importante é que ontem nós tivemos a reunião, sexta-feira à noite tivemos a reunião do presbitério, e a Vani e eu tínhamos agendado no calendário oficial das nossas comunidades que nós pegaríamos férias 10 dias no final de julho. No entanto, como essa pandemia ela mexeu também no calendário escolar e mexeu no calendário das nossas comunidades, e como julho a gente pretende já começar com algumas coisas presenciais, não faria sentido nós pegarmos as férias lá no final de julho, sendo que daí nós começaríamos com alguns trabalhos presenciais e iriam dar uma queda. Então decidimos pegar uma semana de férias agora. Então a partir de segunda-feira nós estaremos de férias e, por sua vez, no próximo domingo não haverá culto, tá? Então nós não teremos um culto online. No entanto, se você procurar na nossa região, nas paróquias vizinhas, você vai encontrar inúmeros cultos que também são bons cultos que você pode acompanhar. Então peço para você fazer dessa maneira, tá ok? E eu quero pedir para que você possa também nessa semana estar orando. São inúmeras pessoas das nossas comunidades que estão doentes, que estão precisando de uma ação de Deus na vida delas. Que você coloque as nossas comunidades nas suas orações e você lembre de cada família que está doente, de cada família que tem uma pessoa que está internada ou que está doente em casa, ou por situações que acontecem na sua família. Levante um clamor pedindo para que Deus possa conceder livramento dessas situações. Então que a gente possa lembrar dessas pessoas em nossas orações. E desejo então que você tenha um excelente domingo, que o Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, conduza a sua vida e lhe abençoe. Assim, que você possa ter uma excelente semana e até o nosso próximo encontro online. Hoje nós nos despedimos com uma música que foi gravada pelas meninas do Serene, que é o centro de recuperação que temos aqui em Tuporanga. Então, que você possa curtir essa música, que você possa acompanhar. Assim, já me despeço, desejando, então, que vocês tenham um excelente domingo. Tchau!